Olá, hoje eu vou falar a pedidos, de muita gente sobre o mapa da Terra na Lua. Essa teoria que tem ganhado força, especialmente entre aqueles que gostam de estudar uma cosmologia mais alternativa, diferente daquela que nós estamos acostumados, especialmente no que tange ao tamanho da Terra. Não vou nem entrar no mérito do formato ainda, mas eu vou falar depois, tá? Tamanho e formato. Bom, tem rolado um debate muito interessante sobre se o homem pisou ou não pisou na Lua. Isso para mim não é assunto novo. Eu falava disso 7 anos atrás aqui no YouTube, 7, 8 anos atrás. Existe uma série de vídeos do canal Inteligentista do Douglas Aleodin, que eu acredito que é o mais detalhado em relação a isso. Ele é um doutor em física e fez uma análise minuciosa. Talvez você não concorde com todos os argumentos, mas ainda assim são horas e horas e horas, nem lembro quantas horas são o total de conteúdo que ele fez a respeito disso. Aí nós tivemos recentemente um debate no canal Redcast, onde os debatedores ali se enfrentaram, um defendendo que sim, o homem pisou a Lua e o outro dizendo que não. O que disse que sim, defendendo no caso a ciência convencional, disse que era possível fazer isso sim, naquela ocasião, porque existia já computadores capazes de produzir aquele efeito do pouso, da propulsão reversa, de modo a conseguir fazer o pouso e depois a decolagem da Lua. Eu, basicamente, vou ser bem franco com todos aqui, eu nunca engoli essa história. Nunca engoli essa história. Essa é a minha posição. Eu acredito que fizeram e divulgaram imagens para promover aquele fenômeno, aquele acontecimento, mas isso também não quer dizer que não existiam viagens espaciais, viagens para algum local específico. Talvez um local nas chamadas terras além, como bem colocou aqui o senhor Eduardo do canal Relógio do Criador, com quem eu tenho um trabalho em conjunto, inclusive, dentro do Instituto São Brandão, na cronologia do Apocalipse, que é um dos nossos conteúdos fechados. Será possível que nós tenhamos aqui terras além? Deixa eu falar uma coisa para você, não sei se você sabe. Vamos fazer uma recapitulação histórica sobre isso. E a minha opinião, que é a opinião que eu falo lá dentro, do Format, é a seguinte. As pessoas, basicamente, elas tendem a questionar essas coisas, uma parte delas. Se você reparar, existe uma semelhança entre a teoria convencional, a teoria vigente, Terra-globo girando ao redor do Sol, dentro do sistema solar, dentro da Via Láctea, dentro de um universo gigantesco de 14,5 bilhões de anos-luz, segundo a teoria do Big Bang. A outra tese, que também tem voltado à baila, é aquela que afirma que a Terra tem o formato de uma pizza com uma bandeja por cima, um domo em cima. E não tem mais nada, não existe nada além, não existem mundos a serem conectados, porque existe um firmamento sólido, águas em cima, e você não tem como contactar outros mundos, basicamente. Não existem terras além, não existe nada além. Se você parar para pensar, as duas, tanto a teoria da Terra pizza, vamos colocar aqui a Terra pizza, os continentes aqui, com o domo por cima, quanto a teoria da Terra esférica, quase uma esfera aqui, Vou fazer diferente. Assim, então tanto essa teoria aqui, da Terra isolada, quanto essa daqui, da Terra como sendo um pálido ponto azul, se você consegue ver ali, como disse Carl Sagan, ambas as teorias nos isolam, nos mantêm afastados de um todo maior. De certa forma, nesse sentido, esse conceito aqui de Terra pizza com um domo por cima acaba sendo um belo de um gatekeeper. Um gatekeeper, Um gatekeeper. Gatekeeper seriam os mantenedores do portal. Aqueles que não te deixam enxergar além do portal. Além daquilo que se quer esconder. Além daquilo que se quer ocultar. Esse é o ponto. Eu sempre fiz pesquisas nesse sentido e o Format é disso, basicamente, que se trata. Entre outros estudos cosmológicos, estudos, por exemplo, como os estudos que nós temos, da sabedoria da antiga cosmologia de Dr. Wolfgang Smith, que foi professor de astronautas na Universidade da Califórnia, professor do MIT, que criou a fórmula matemática
que possibilitaria a reentrada de aeronaves na atmosfera terrestre. Perfeito? Por exemplo, os teóricos do Big Bang, na página 204, geralmente respondem a problemas desse tipo fazendo suposições adicionais. Certamente, uma teoria científica não precisa ser instantaneamente descartada ao entrar em conflito com os fatos observados. É uma prática normal procurar uma hipótese apropriada para resolver o impasse, processo este que, não raro, leva a descobertas adicionais. Mas tal fato dificilmente exonera uma teoria que goza de pouco ou nenhum apoio empírico e é mantida viva, sobretudo, por meio da proliferação de suposições ad hoc. Poder-se-ia objetar a minha segunda afirmação com base no fato de que a teoria do Big Bang realmente previu a radiação de fundo em micro-ondas e, além de não ter previsto uma temperatura falsa, ocorre de a radiação de fundo e, além de não ter apenas previsto uma temperatura falsa, ocorre de a radiação de fundo em micro-ondas poder ser explicada de modo convincente. Mais para frente, na página 205, ele vai dizer o seguinte: como a predição, entre aspas, de Lemaitre dos raios cósmicos e de Gamow dos elementos químicos, a previsão da radiação de fundo em micro-ondas realmente pouco faz para reforçar a hipótese do Big Bang. Enquanto isso, o acréscimo de hipóteses sempre novas e cada vez mais fantásticas para enquadrar a conjectura original nos fatos não é um bom sinal. Há um ponto na cândida observação de Brent Tully, abre aspas, é perturbador ver formular-se uma nova teoria a cada vez que se observam novos fatos, fecha aspas. Então a gente está falando de uma crítica de Wolfgang Smith, PhD, em matemática pela Universidade de Columbia, foi professor do MIT e da Universidade da Califórnia, deu aula para astronautas, basicamente. O que fazer, por exemplo, ao verificar-se que a quantidade de matéria existente no universo é cerca de 100 vezes menor do que a necessária para que se formem galáxias? A massa perdida, 100 vezes a massa estimada do universo. É literalmente suplementada na base da canetada, postulando-se algo chamado matéria escura. Uma espécie de matéria que não interage com campos eletromagnéticos e nem jamais foi observada. Então, pessoal, não pense você que, apesar do engajamento, apesar da convicção aparente dos defensores da versão oficial, não pense você que essa batalha já está definida e que essa guerra já está ganha. O que acontece e o que falta é seriedade na discussão. Um dos problemas, né? Eu entrei nessa discussão pela primeira vez acho que foi 2017. Eu comecei em 2016, mas em 2017 eu participei de um debate, tá? Pela primeira vez, no extinto Terça Livre, contra o Eduardo Sistemático, e mais o Thiago Maia, e do meu lado tinha o Rogério também, então a gente foi em 2 contra 2. Nós fomos para defender a teoria alternativa na ocasião, porque era uma novidade e realmente nós estávamos todos deslumbrados com isso. Com o tempo, posteriormente, eu participei de um outro debate, eu evoluí na minha compreensão e eu fui fazer um debate contra o Paulo Cogos sobre esse assunto também. Alguns anos depois, isso foi em 2020, tá? Acho que foi em 2020, ou final de 2019 ou começo de 2020. Então, ali eu fiz um debate onde eu fui defendendo que a Terra não necessariamente, eu não defendi um formato específico. Eu até pedi que colocassem o termo Terra quântica, mas eu questionei a cosmologia padrão, cosmologia que hoje se aceita, e participei desse debate contra o Paulo Cogos. Então, com o tempo, fui vendo que esse movimento todo, ele acabou perdendo muito da essência, porque muita gente que estava ali não estava ali mais para questionar, estava ali para impor um dogma, um novo modelo que tinha que ser aceito por todos. E eu comecei a torcer o meu nariz e comecei a sair de perto quando eu vi que estavam usando, esses sim, estavam usando essa pesquisa, esse movimento, para impor certas doutrinas, algumas até políticas. Não foram poucos os que eu vi ali dentro descambarem para a defesa do bigodinho da Alemanha, aquele movimento que levou à Segunda Guerra Mundial. Absurdo. Então usava-se a pesquisa da Terra Pizza, se é que me entende, que eu até vou evitar o termo para não ficar aparecendo aqui embaixo, né, que é o assunto, para que o vídeo não seja limitado. Então, eu vi isso acontecer. Depois eu vi outro movimento ainda mais preocupante,
um movimento neognóstico que utiliza da Terra Pizza para fazer você se voltar contra o Deus bíblico, o Deus de Israel, o Criador. Então eles entram ali, utilizam aquele movimento, o terrapizzismo, vamos falar assim, e quando você vê, você está sendo arrastado a uma ideia que só tem um objetivo, o mesmo que aqueles que promovem o bigodinho tinham, sofreram ali as devidas persecuções penais, em alguns casos, soube que houve condenações merecidas, porém isso volta. Aí já que não podem defender mais o bigodismo da Alemanha da Segunda Guerra, aí eles começam a atacar o Deus de Israel com o único objetivo de levantar, mais uma vez, o ódio criminoso contra judeus dentro desse movimento. Quando eu fui vendo que a coisa estava indo por esse lado, eu fui me afastando, não quis mais ter nada a ver com isso, não quis estar associado a essa gente, a essas pessoas, e fui me blindando. Mas eu não parei de fazer meus estudos e as nossas pesquisas. Tanto que o Formate continua ativo. Tanto que hoje temos a cronologia do Apocalipse, que fala muito de cosmologia, junto com o canal Yeshua, ou Relógio do Criador. Então nós temos duas frentes que falam de cosmologia nos nossos estudos, com o máximo de embasamento possível. E agora, finalmente, eu vou entrar nessa parte, a do embasamento. Essa questão das terras além, ela começou a se popularizar, né, especialmente com o almirante Byrd, Richard Byrd, que vocês conhecem, especialmente com a Operação High Jump, que foi uma operação que a Marinha dos Estados Unidos fez para estabelecer uma base de pesquisa na Antártida. Apesar das muitas coisas estranhas envolvendo essa operação, né, o que interessa para a gente aqui, eu não vou nem entrar no mérito das batalhas, né, isso que foi relatado com alemães que teriam fugido da Alemanha no final da Segunda Guerra, uma vez que essa operação aconteceu em 1946 e 47, tá? Almirante Richard Byrd alegou ter encontrado uma terra além do Polo Sul, com vegetação, animais e até uma entrada ao interior da Terra. Aí há uma mistura entre as entrevistas que ele fala de terras além, Beyond the South Pole, que você já pode ter visto essa entrevista, né, com o diário de Almirante Byrd, que muitos alegam não ser realmente dele. Mas em entrevistas e supostos diários, cuja autenticidade é questionada, ele teria dito: essa terra além do polo é o centro do grande enigma. E essa narrativa alimentou muitas teorias, né, como a teoria da Terra Oca, a ideia de continentes ocultos, terras além, domínios secretos além das fronteiras conhecidas. Nós temos também fontes de mapas antigos, né, como o Piri Reis, mapa de 1513, do cartógrafo e almirante otomano, que tem esse nome, né, Piri Reis. É assim que ele é conhecido, pelo menos. O nome dele é esse daqui, um nome bem mais longo, né? Mas nós temos ali a costa da América do Sul e lá embaixo o desenho da Antártida, nesse fragmento de mapa aqui. Temos também o mapa de Oronce Finé, de 1531, que teria mapeado regiões na Antártida. Uma delas, inclusive, chamada de Brasilie Regio, região Brasília, vamos chamar assim, né? E não é aqui, tá? Aqui nós temos do lado direito aqui a América do Sul, tá escrito América ali, aqui a África, então seria pro lado da Oceania, ou para aquele lado sul do Pacífico. Então ele desenhou ali algumas regiões mapeadas, cadeias de montanhas, enfim. Mas a coisa começa a ficar mais interessante mesmo quando a gente entra no campo da mitologia. Tá? A cosmologia hindu, por exemplo, fala de ilhas continentais chamadas Dvipas, que é um termo hindu, né, da cosmografia hindu, que vai falar de 7 grandes Dvipas. Segundo o Vishnu Purana, são 7 ilhas ou terras circulares separadas por oceanos. E aqui, nessa representação, o mapa de Jambudvipa, da cosmologia hindu, nós temos lá no centro aquele conhecido Monte Meru, bem no centro. Já no mapa do Polo Norte de Gerardus Mercator, publicado em 1595, você já deve ter visto esse mapa, nós temos lá no centro também justamente esse mesmo Monte Meru, tá? Uma montanha magnética bem no centro. Voltando
a cosmologia hindu, a cosmologia védica, nós temos então esses 7 grandes dvipas e o nosso seria o Jambudvipa, a nossa Terra. E aqui nós temos um mapa de Jambudvipa de acordo com essa cosmologia. Aqui mais uma representação também com o templo de Ranakpur. Existem diversas representações da cosmologia védica, né, que são feitas de formas diferentes. Essa aqui, por exemplo, aparece com cada um dos planos, um sobre o outro. O Jambudvipa você pode ver, o mundo conhecido aqui no centro. Mas você vê também terras além, né, terras ao redor. A cosmologia nórdica, por exemplo, traz um conceito bem interessante, também parecido com esse que a gente viu dessa representação, com os reinos na árvore cósmica. A gente tem uma aula sobre árvore cósmica bem completa dentro do Format, tá? Bem interessante também. Mas são os reinos, né, diferentes. E o nosso seria Midgard, esse daqui. Talvez daí o Tolkien tenha tirado o termo de Terra-média. A Yggdrasil fala de 9 mundos, sendo um deles Niflheim, aqui embaixo, associado a um mundo oculto. E as franjas do mundo eram consideradas habitats de seres antigos, como os gigantes de gelo, de Jotun. Na tradição judaica, especialmente no Zohar, o livro do Esplendor, nós vamos ter alguns conceitos muito curiosos, muito interessantes. O Zohar menciona que há regiões que o homem comum não conhece e que o mundo possui dimensões ocultas, incluindo zonas separadas por cercas de fogo e mares congelados. Ele não fala literalmente de terras além dos polos, mas a estrutura mística do mundo, com suas 70 nações e mundos paralelos, pode ser interpretada como contendo regiões inexploradas no plano físico. E como seria esse mundo, né? De que forma ele seria visto? Deixei aqui uma animação só para atiçar nossa imaginação. Então nós vimos uma estrutura mística de um mundo com 70 nações e mundos paralelos que pode ser interpretada como contendo regiões inexploradas no plano físico. E eu vou fazer uma aula mais hardcore sobre isso aqui no Format, tá? Dentro do Format. Eu vou começar a fazer agora dessa forma. Eu trago um conteúdo aqui no canal e depois eu destrincho ele de forma mais profunda dentro do Instituto, sem precisar ficar me preocupando com palavras a serem utilizadas, termos, né, e coisas do tipo. Então existiram também teorias ocultistas e esotéricas do século XIX, século XX, como a Terra Oca, que vocês já devem ter ouvido falar, de Edmund Halley. É o mesmo cara que batizou o nome do cometa Halley, tá? Depois John Clive Symes Jr. e vários outros ocultistas. Eles diziam que a Terra possui entradas nos polos e continentes internos, onde vivem raças antigas e civilizações superiores. Além disso, haviam os contatos com seres de Agartha ou Shambhala, né? Descritos também em algumas linhas esotéricas. Então, basicamente, alguns dizem que as terras além dos polos seriam como que regiões literalmente geográficas. Alguns, porém, dizem que elas estariam em outra densidade ou outra dimensão vibracional. Isso dialoga com ideias de continentes etéricos, que existem mais num campo etérico, não num campo físico, mas que podem coexistir com a Terra física. Olá pessoal, bom, vamos dar continuidade então no Format. Nós vimos na aula passada sobre a República de Ferro, suposta Terra. Eu vou deixando passando aqui essa imagem, né? Mas enquanto isso eu vou explicando melhor a situação. Então, essa menção de que existem regiões ocultas e mares congelados, além de cercas de fogo, é algo que está enraizado em passagens esotéricas do Zohar, que eu vou abordar depois na aula fechada, que é o principal texto da Cabala judaica, que vai tratar da estrutura oculta do mundo, dos limites do espaço habitável e dos mundos além do nosso. Lembra que eu falei que talvez toda essa história de distâncias exorbitantes de anos-luz no espaço, ou de um domo nos protegendo e nos limitando, como um gatekeeper que eu falei no começo, sejam apenas limitações para nos isolar do resto da realidade, ou dentro de um domo, isolado e mais nada além disso, para os questionadores,
para aqueles que se negam a aceitar a versão oficial, ou simplesmente o pálido ponto azul, que para a maioria vai engolir e aceitar essa versão, a convencional. Então, a gente está falando de algo que pode ser físico ou pode ser espiritual, pode ser geográfico, pode ser alegórico. Então a gente vai dar uma olhada aqui nas referências cabalísticas que falam dessas terras ocultas além dos polos. As cercas de fogo e mares congelados que estão no Zohar. Aprofundando um pouquinho aqui. No Zohar, em Parashat Va'era, volume 2, fólio 24a e 25a, nós temos o Zohar descrevendo o seguinte: há mundos sobre mundos, ocultos e escondidos, que não foram entregues ao domínio do homem. Sobre eles há barreiras de fogo e oceanos congelados que ninguém pode atravessar, exceto com a permissão do Alto Rei. O que seriam então esses mundos ocultos? Regiões além do mundo visível, inacessíveis ao ser humano comum. A expressão cercas de fogo, ou Gader Shel Esh, aparece como uma barreira espiritual ou energética, semelhantes a portais guardados, cercas de fogo. Os mares congelados, Yamin Kefurim, não sei se a pronúncia está correta, depois eu peço para o Marco Vital, que é professor agora do Formate também, me ajudar nessa parte, ele que fala hebraico fluente. Os mares congelados são citados como zonas de transição entre o mundo conhecido e reinos espirituais distantes. Então, mares congelados. Então, existem cercas de fogo, mares congelados, terras desoladas nessas zonas limítrofes e mares, oceanos, que podem remeter também às regiões polares inóspitas e impenetráveis. No Zohar Hadash Bereshit 10b está escrito: no fim do mundo estão os portões do abismo, onde o mar se detém por ordem divina. Ali habitam os mistérios das grandes águas congeladas, e o firmamento dobra sobre si mesmo como um véu. Interpretando isso, a gente pode trazer uma noção de limites geográficos com valor místico, como se existissem terras ou domínios além do fim do mundo. Então há uma conexão com outros reinos, com outros mundos. Sejam físicos ou dimensionais, não importa. O fato de te isolarem dentro de uma concepção materialista, num pálido ponto azul, te afasta dessas realidades. E o objetivo é esse mesmo. A era da razão pura, como uma cena da segunda temporada de Sandman sugere. Existem também as grandes águas congeladas, que remetem fortemente à Antártida ou ao Ártico, em um sentido simbólico, e um firmamento que dobra sobre si mesmo como um véu, sugerindo limites dimensionais, quase como um domo ou um limite de realidade, quase como que se tudo que existisse nessa realidade estivesse dentro desse véu. E o restante seriam outras realidades, outros mundos, outros campos magnéticos, outros domos de existência de vida em seu interior, com outras formas de frequência, onde isso pode ocorrer. Campos de força em configurações específicas, para que a vida exista de uma maneira bem específica. Algumas fontes posteriores vão comentar o Zohar, como por exemplo o Sefer HaTemuná, do século II, compilado no século XIII, que discute as 7 terras, Eretz, que coexistem com a nossa como planos paralelos ou realidades ocultas. Cada uma dessas terras é separada por cortinas de fumaça, é o termo, paredes de gelo e águas impassáveis, além de guardas angelicais. O rabino Elijah ben Solomon, o Gaon de Vilna, como era conhecido, comenta que certos mundos se localizam nos extremos da Terra, onde nenhum homem pode ir, a não ser com a permissão do céu. Fala também de habitantes secretos e sabedorias escondidas além dos limites dos mapas conhecidos. É mole ou quer mais? Então, embora o Zohar não descreva literalmente terras físicas além do Polo Norte ou Sul, suas descrições de mares congelados, cercas de fogo, véus do firmamento e portões do abismo, de mundos ocultos guardados por forças celestiais, de planos separados por oceanos intransponíveis e guardiões angélicos, são muito compatíveis com a ideia de terras ocultas.
especialmente se interpretarmos tudo isso com uma chave multidimensional, vibracional ou espiritual, como fazem os místicos dessa linha, para entender a complexidade e a completude da existência. A realidade é mais complexa e não pode ser simplificada por um pensamento simplista e reducionista, que é uma versão inversa do que fazem os materialistas da era da razão pura, da era iluminista. Em uma síntese espiritual sobre o misticismo judaico aqui, o mundo é formado por 7 camadas ou terras, cada uma com seu domínio. Nem todas são acessíveis ao homem comum. E o fim do mundo físico é selado por barreiras espirituais, mares, fogo, guardiões, além das quais há reinos ocultos e saberes secretos. Importante citar que o Zohar é deliberadamente um livro cifrado. Muito do que ele transmite exige interpretação iniciática. Então essas passagens não devem ser lidas literalmente como descrição de geografia moderna, mas sim como mapas espirituais que podem ter ecos simbólicos com algumas teorias como essas que nós estamos abordando. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Compartilhe e compartilhe de novo esse vídeo nos grupos que você faz parte, nas suas redes sociais, porque aqui a verdade continua importando. Instituto São Brandão.